Pessoal, então, muito boa noite a todos e vamos iniciar os trabalhos, né? Eu espero que estejam me ouvindo, espero que esteja gravando também, deixa eu conferir, que eu sempre esqueço. Está gravando e, pelo que consta aqui, meu microfone está funcionando. Qualquer intercorrência, me dá um toque audível, porque eu compartilho a tela e acabo não conseguindo ver o chat, ok? Então, mas vamos que vamos. Então, o tema da aula de hoje, deixa eu colocar um ponteiro aqui bem legal. Da ordem econômica, e uma autora que eu tenho muita admiração, Ana Paula de Barcelos, trata desse assunto, curso de Direito Constitucional. Aqui tem o local, na obra. Seria muito bacana se houvesse havido uma leitura prévia antes da aula, até para a gente, dessa leitura, poder discutir, conversar. E aqui o roteiro, se nós estivéssemos num encontro presencial, eu teria registrado essas informações no cantinho ali do quadro branco, porque isso facilita conversar a respeito. Então, apontamento a respeito da ordem econômica, conforme nós já vimos naquele vídeo breve, a Constituição brasileira e na grande maioria dos países ocidentais, a partir de um determinado momento histórico, passaram a tratar de determinados assuntos que antes as constituições não tratavam. Ordem social, ordem econômica, antes da Primeira Guerra Mundial, não eram assuntos tratados nas constituições. Ficavam ali, quando muito na legislação ordinária, mas muito na ideia de autorregulação do Estado, da sociedade, perdão, nessas questões. Mas a partir do período da Primeira Guerra Mundial, as constituições passaram a trazer elementos, dispositivos, artigos mesmo a respeito de determinados temas econômicos, sociais, culturais. A nossa Constituição não é diferente. Então, há um espaço privilegiado tratando de ordem econômica, dispositivos constitucionais que regulam a ordem econômica, que procuram humanizar o capitalismo, numa expressão de José Afonso da Silva, procurar humanizar o capitalismo. Então, introdução, direito constitucional e ordem econômica, a ordem econômica na Constituição de 1988, talvez seja aqui que a gente vai se ater um pouco mais. Fundamentos da ordem econômica, aí vem livre iniciativa e valorização do trabalho. Isso aqui está no artigo 170 da Constituição. Nós vamos estudar o artigo 170 da Constituição. E no caput do artigo 170, é trabalhado dessa forma, que a ordem econômica tem como fundamentos livre iniciativa e valoração do trabalho humano. E como objetivo, tá assim, né? Assegurar a todos existência digna. Olha que bacana. Então, o caput do artigo 170 da Constituição trabalha dessa forma, que a ordem econômica tem como fundamentos livre iniciativa, que é algo que aponta para o capitalismo, e valorização do trabalho. Não é à toa que a nossa Constituição traz tantas disposições protegendo os trabalhadores, tantos artigos de proteção trabalhista, né, na Constituição. Depois, princípios setoriais da ordem econômica, que são os incisos do artigo 170. E depois fazer alguns exercícios e tal. Esse aqui está equivocado, essa parte aqui está equivocada, desse 12º encontro não tá batendo. Legal. Então, vamos lá. Primeiro tópico nosso aqui, introdução, e na introdução pensar o seguinte:
apontamento a respeito, o direito constitucional e a ordem econômica. Por que que as constituições passaram a tratar de ordem econômica? Não era um assunto que as constituições se preocupavam. As constituições se preocupavam em organizar o Estado, limitar o poder, direitos fundamentais de primeira dimensão, notadamente, e ficava nisso aí, né? Não havia uma preocupação nas constituições de regular a atividade econômica. Falar de atividade econômica é da atividade de produção de bens, não é isso? Produção e talvez circulação de bens, não é isso? E na minha cabeça, assim, para eu conseguir exemplificar, eu penso numa propriedade rural. A propriedade rural é um fator de produção da maior relevância, porque é um fator de produção de alimentos. Puxa vida, que relevância! Alimento. E a Constituição trata de função social da propriedade, ou seja, a propriedade não pode ser algo egoístico, ela tem que servir para o bem comum. Se for uma propriedade rural, para a produção de alimentos, se for uma propriedade urbana, moradia. E a Constituição traz alguns elementos que fazem com que a Constituição cumpra a sua função social. Não é o assunto específico da aula de hoje, mas a Constituição traz isso. Salvo engano, artigo 186, por aí. E tem o Estatuto da Terra, que pormenoriza, e outras legislações que pormenorizam essa função social da propriedade, os índices, como que se chega a isso e tudo mais. E, puxa vida, então, antes da Primeira Guerra Mundial, não havia preocupação nas constituições de trazer esse tipo de assunto, função social da propriedade. Depois se percebeu que, como uma forma de tentar humanizar o capitalismo, esses assuntos passaram a integrar as constituições. E falar de ordem econômica não é só falar de propriedade urbana e rural, tem outros assuntos. Se a gente for na Constituição a partir de 170 e folheando, tem lá política urbana, a partir do artigo 182, da política agrícola e fundiária e da reforma agrária, a partir do 184. Mas tem outros assuntos. Sistema financeiro nacional, a partir do 192. E, enfim, aí fica por aqui. Então, e as constituições, a partir da Primeira Guerra Mundial, passaram a trazer essas informações. Vamos tentar entender por que disso, né? Então, esse primeiro texto dos grandes, Luiz Alberto Davi Araújo e Vidal Serrano Nunes Júnior, que ensinam que a Constituição, enquanto documento estruturante do Estado, tem natureza polifacética, já que sua finalidade só pode ser concretizada com a reunião de normas de conteúdo, origem e finalidade substancialmente diversos. Assim, conquanto representem um todo orgânico e sistemático, as normas constitucionais buscam a concretização dos mais diversificados valores. Essa dessemelhança entre os dispositivos constitucionais fez com que a doutrina buscasse classificá-los segundo sua finalidade regulamentar, passando a tratar dos elementos de uma Constituição. Esse assunto, elementos de uma Constituição, ele é típico de Constitucional 1, mas ele vale a pena lembrar dele para estudar a ordem econômica. José Afonso da Silva faz isso, inclusive. E nós vimos em Constitucional 1 que a Constituição, ainda que um documento, um todo orgânico e sistemático, tem normas com origens históricas e de finalidade regulamentar muito diversificadas. Existem normas que se preocupam em organizar o Estado, os elementos de organização. Existem normas que procuram limitar o poder do Estado, os direitos fundamentais, elementos limitativos. E existem normas que procuram garantir condições mínimas de vida com dignidade, os elementos socioideológicos. E aqui entra
a regulação constitucional da atividade econômica, a fim de humanizar o capitalismo, segundo se expressa José Afonso da Silva. Então, esse é um assunto que nós vimos no semestre anterior, elementos da Constituição, orgânicos, limitativos, socioideológicos, a ordem econômica disciplinada na Constituição, prevista na Constituição, a Constituição econômica, conforme José Afonso da Silva, entra aqui nos elementos socioideológicos. Legal. E aqui já conversamos sobre isso e tal. Vamos avançar. Esse slide vai dizer o seguinte: no século XX, o século das duas grandes guerras, né, se viu as constituições aumentando as preocupações constitucionais. Antes se preocupava, havia uma preocupação nas constituições em organizar o Estado e limitar o poder, e no século XX, outras preocupações: proteção da família, proteção de grupos vulneráveis, como mulheres, idosos, crianças, artigos de cunho trabalhista, assistencial, previdenciário e ordem social, procurar humanizar o capitalismo. Então, artigos que têm a ver com justiça social foram incorporados às constituições, foram preocupações que foram acrescentadas às constituições durante o século XX. Esse texto fala disso. Esse texto vai falar o seguinte, né? A ideia de mão invisível do Estado na economia, que estava em voga ali no século XIX. No século XIX, pensando em imóvel rural, que para mim fica mais tranquilo para exemplificar, o imóvel rural é um fator de produção de alimentos, né? Puxa vida. Mas no século XIX, os códigos civis diziam que o proprietário podia usar, fruir, dispor dos seus imóveis ou não fazer nada com eles ao seu bel prazer. Era esse o entendimento, né? As famílias poderiam ter extensas áreas de terra e não fazer nada com elas. Isso se mostrou desumano, né? A propriedade precisa cumprir uma função ou de moradia ou de produção de alimentos. Então, no século XX, já as constituições passaram a tratar de função social da propriedade. Isso para ficar na ideia de imóvel rural, que somente para exemplificar. A atividade econômica não se limita só a imóvel rural. Tem lá sistema financeiro, por exemplo, tem lá a questão de imóveis urbanos também, tudo bem, mas só para exemplificar. Então, no século XX, a ideia de que o capitalismo precisaria ser, de alguma forma, humanizado. Aqui, no mesmo sentido, o que é economia? Ciência que trata dos fenômenos relativos à produção, distribuição, acumulação e consumo de bens materiais, né? E se hoje se tem que o capitalismo é o sistema econômico hegemônico, né? Mas é preciso discipliná-lo de alguma forma, né? E daí a importância das constituições trazerem elementos que regulem essa atividade de produção, distribuição, acumulação e consumo de bens materiais, ok? Essa concepção que visualiza na Constituição um meio ou ferramenta para tentar transformar a realidade social de forma ampla e especialmente as relações econômicas, foi particularmente identificada pela expressão Constituição Dirigente, que faz referência a uma obra de 1982 do autor português Gomes Canotilho. De forma simples, a ideia subjacente era de que a Constituição deveria ser o agente diretor da ação estatal como um todo.
que levaria à transformação da vida social e da ordem econômica. Nós vimos no encontro no semestre anterior as normas programáticas. Nós vimos lá em classificação das normas constitucionais as normas de eficácia plena, as normas de eficácia contida e as normas de eficácia limitada, de princípio institutivo, que tem a ver com determinados órgãos, instituições, e de princípio programático, um programa de Estado em determinadas áreas, um programa de Estado na educação, um programa de Estado na reforma agrária, um programa de Estado na urbanização, na ciência e tecnologia, no meio ambiente, onde a Constituição traz os princípios gerais e as maiorias, o Poder Executivo e o Poder Legislativo, em cada momento histórico, tem liberdade de, a partir desses princípios gerais, construírem as políticas públicas que acharem por bem. Então, essa configuração recebeu o nome de Constituição Dirigente, né? E um grande nome aí, o autor português Gomes Calotilho, muito lido no Brasil. Ok. Próximo tópico, a ordem econômica na Constituição Federal de 88 e, como nós conversamos, o caput do artigo 170 traz como fundamentos, e os concursos públicos procuram diferenciar o que é fundamento da ordem econômica, o que é objetivo. Fundamentos: livre iniciativa e valorização do trabalho humano. O objetivo: existência digna, né? Está tudo lá no artigo 170 da Constituição. Existência digna, conforme os ditames da Justiça Social. Assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da Justiça Social. Então, quer dizer, livre iniciativa já está falando, nós não somos socialistas, né? O Estado não é o agente econômico por excelência, né? Como em alguns países o é. Não, o Brasil prestigia a livre iniciativa. Os agentes políticos, em regra, devem ser privados, particulares, como agentes de produção. O que não quer dizer que um setor ou outro da economia a Constituição não possa atribuir ao Estado, né, explorar, até de maneira o monopólio, tal. Isso já foi mais forte na nossa história, década de 70 e tal, havia bastante áreas onde só o Estado podia explorar. Isso foi sendo relativizado. Mas o Estado ter o monopólio de explorar algumas atividades econômicas, por exemplo, o petróleo, não nos faz socialistas, né? Os agentes econômicos, por excelência, no Brasil, são particulares e não estatais. Valorização do trabalho humano. Então, isso é fundamento não só da ordem econômica, como também aparece no artigo 1º da Constituição, como fundamento do Estado brasileiro como um todo. E não é à toa que a nossa Constituição traz extensa lista de direitos trabalhistas. Lembrando, o que se quer? Humanizar o capitalismo, porque, do contrário, a busca por lucros pode fazer com que se haja um apagão ético, aí, um fechar de olhos para situações de degradação do ser humano. E os incisos do artigo 170 trazem os princípios setoriais, uma expressão da Ana Paula de Barcelos. Então, no caput tem os fundamentos e o objetivo, e nos incisos, os princípios setoriais da ordem econômica. Soberania nacional, propriedade privada, função social da propriedade, livre concorrência, defesa do consumidor, defesa do meio ambiente. Daqui a gente percebe que uma tentativa de humanizar o capitalismo, né? O que mais? Redução das desigualdades regionais e sociais. Aqui tem um cunho mais de um objetivo, né? O objetivo da atividade econômica deve ser esse, reduzir as desigualdades regionais e sociais.
busca do pleno emprego, tem um viés, um objetivo, a atividade econômica deve propiciar isso, né? Tratamento favorecido às empresas de pequeno porte, constituídas sob as leis brasileiras, tal. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização dos órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Ou seja, esses são os princípios que norteiam, que regulam a atividade econômica. Pode haver um choque entre eles? Pode. Como resolver? Ponderação de princípios, ponderação de valores. Os princípios eles devem ser harmonizados. As regras, elas no entrechoque, uma revogue a outra. Os princípios eles devem ser ponderados. Esses são os dois atores que, em particular, eu utilizei para fazer os trabalhos. E agora tem alguns exercícios. Entre os princípios que norteiam a ordem econômica está previsto a propriedade privada, silenciando a Constituição quanto à função social da propriedade. Nada mais falso. Se a gente for no 170, tem lá, 170, inciso 2, como princípio setorial da atividade econômica, propriedade privada. Outro princípio setorial, função social da propriedade. E o que, repetindo o artigo 5º, incisos 22 e 23, que trazem propriedade e função social como direitos ali elencados no artigo 5º. Então, essa é falsa. Deixa eu pegar aqui, só abrir meu tablet aqui, pessoal. A Constituição Federal fundamenta a ordem econômica, fundamentos da ordem econômica, que estão lá no caput do 170. Valorização do trabalho humano e iniciativa privada. Então, alguns concursos públicos pedem isso, né? Quais são os fundamentos? Valorização do trabalho humano e iniciativa privada. Objetivo: assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social. E aí vem os princípios setoriais. Então, aqui a alternativa que deve ser assinalada é a A. A ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, ou seja, os fundamentos, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social. Observar os seguintes princípios, exceto tem um aí que está sobrando, que é a autodeterminação dos povos. A autodeterminação dos povos está lá no artigo 4º, é princípio que rege o Brasil nas relações exteriores, não tem a ver com os princípios setoriais da ordem econômica que estão no artigo 170. Então, é esse aí que está sobrando. E aqui, um assunto que acaba sendo uma aplicação prática da aula de hoje. O STF, por meio da súmula 49, pacificou, súmula vinculante 49, pacificou que leis municipais, no caso, que digam em determinado bairro não pode haver mais do que tantas farmácias. A questão era de farmácia, mas não pode ter tantos postos de combustível. Legislações assim, o STF entendeu que eram inconstitucionais. Inconstitucionais. Por quê? Alternativa, aqui saiu a configuração, mas seria essa aqui, porque viola o princípio da livre concorrência, previsto como princípio expresso da ordem econômica na Constituição Federal. Então, acaba sendo uma aplicação prática aí desse assunto, ordem econômica. Joia? Pessoal, muito obrigado. Hoje a aula foi bem ligeira, até porque estamos com muito poucos alunos e a gente acaba fazendo a aula mais curta em razão disso mesmo, ok? E semana que vem é a VA3 de vocês. Grande abraço para todo mundo
Valeu!